Olá pessoal, eu sou a professora Fernanda Quintino, professora de História, e vamos começar hoje a estudar um pouco sobre ciências humanas. Lembrando que o SAEB é uma avaliação nacional de grande importância, é hora de você mostrar ao Brasil tudo o que você sabe. Vamos agora entender um pouco sobre o conteúdo de hoje, tá? Falaremos um pouco da história recente, começaremos pela Guerra Fria, também pela Revolução Chinesa, Revolução Cubana, conflitos do século XXI e, no final, a questão do terrorismo. Vamos na nossa aula? Vamos falar um pouco sobre a Guerra Fria. A Guerra Fria, que começa em 1945 e vai até 1989. Vamos para uma definição simples. A Guerra Fria é uma expressão utilizada para designar o clima de tensão e antagonismo político, ideológico, econômico, tecnológico e militar entre os blocos soviéticos, olha só, a União Soviética, que é comunista, e o bloco estadunidense, que é capitalista. Pessoal, o que é importante a gente lembrar quando pensar em Guerra Fria? Pós Segunda Guerra Mundial, nós temos a realidade de dois blocos, econômico, político e militar, o comunista e o socialista. O socialista é representado principalmente pela Rússia. Lembra que a Rússia saiu da Primeira Guerra, vai fazer a sua própria guerra e depois se junta com outros países. Então nós temos a União Soviética de um lado, que é socialista, comunista. Do outro lado nós temos os Estados Unidos, que é capitalista. Então nós vamos ter no leste europeu o comunismo e aqui no ocidente nós vamos ter o capitalismo. E essa guerra, esse conflito ideológico e político vai influenciar, na verdade, outros conflitos. E a gente pode pensar, mas a palavra Guerra Fria não significa que não houve guerra? Houve guerra. O que não houve, na verdade, é o enfrentamento dos Estados Unidos e União Soviética por saberem ambos do poder bélico que eles tinham. Mas eles vão apoiar outras guerras que vão acontecer no mundo. A África vai aproveitar, a gente vai ter Mandela, nós vamos ter na Ásia a Índia com Gandhi, então nós vamos ter várias revoltas pelo mundo e eles vão apoiar, porque eles pensam assim, a gente apoia um país que está agora, na verdade, deixando a sua metrópole de lado e ele está ficando livre, o que vai acontecer? Quando ele ficar livre, ele vai ser o que nós somos, ou capitalista ou socialista. E a gente vai ver que muitas vezes isso não aconteceu, não é? Então vamos continuar. Temos a Revolução Cubana, que aconteceu em 1959. Nós temos Fulgêncio Batista, que era um ditador, que vai impor uma ditadura a Cuba em 1952. E em 59, essas duas imagens que estão aqui, ó, Fidel Castro e Che Guevara, junto com Camilo Cienfuegos, vão dar um golpe e vão conseguir fazer Cuba ficar livre do Fulgêncio Batista. Só que o que acontece é que os Estados Unidos apoiavam Fulgêncio Batista. E agora quem vai apoiar Cuba, quem vai apoiar Fidel Castro, vai ser justamente a União Soviética. E esse apoio da União Soviética vai levantar bastante raiva dos Estados Unidos, que vão tentar invadir Cuba pela Baía dos Porcos. E não vão conseguir, porque Fidel Castro vai descobrir antes. Quando Fidel Castro descobre a invasão e vai frustrar essa invasão, o que acontece é um alinhamento. A União Soviética vai se alinhar com Cuba e, na verdade, quando você se alinha a um, você vai deixar o outro de lado. Então, na verdade, Cuba vai se alinhar à União Soviética e vai ganhar um grande inimigo, que é os Estados Unidos. E vai acontecer esse episódio bastante famoso na história, que foi a crise dos mísseis. É quando a União Soviética vai pegar o território cubano, colocar bastante mísseis virados para os Estados Unidos. E serão 13 dias de terror, porque o povo norte-americano vai ter um medo muito grande de ser bombardeado, porque eles lembram o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, com Hiroshima e Nagasaki. Tudo bem, nós estamos falando de outro tipo de bomba, mas eles tinham medo de ser também bombardeado. E após a Revolução Cubana, após 1959, vai ter uma mudança social bastante contundente lá em Cuba. Por quê? Nós vamos ter uma revolução na questão educacional, na questão do esporte, e vamos ter uma divisão dos lucros do país maior entre a população mais pobre, tá? Vamos ter uma realidade bastante modificada. Vamos ter também, nesse período, a Revolução Chinesa. Pessoal, eu quero que vocês olhem bastante aqui, ó, para esse homem, Mao Tse Tung. Ele é o homem que vai fazer a revolução na China. E esse livro vermelho
é o livro que marca, na verdade, que diz o que deveria ser feito depois da Revolução de 49. A China passou por duas revoluções, na verdade, uma em 1911, chamada de Revolução Nacionalista, que o país vai deixar a monarquia e, na verdade, vai virar um país nacionalista. E nós vamos ter depois a Revolução Comunista, que é a Revolução de Mao Tse-tung. E eles queriam cada vez mais expulsar a influência estrangeira e vai fundar o PCC, que é o Partido Comunista Chinês. E o nome da China vai mudar, vai ser República Popular da China, isso em 1949. Nós vamos ver que a China vai se envolver em vários conflitos, apoiados pela União Soviética. Lembrando que a China era comunista nesse período. Então, o que acontece? Eles vão tomar o território do Tibete, que é um território bastante estratégico, em 1950, e na Guerra das Coreias, entre 1950 e 53, a China vai apoiar a Coreia do Norte, também comunista, e vai influenciar esse final, que na verdade a Guerra das Coreias acaba com nenhum vencedor. A Coreia acaba se dividindo em dois, um lado comunista, um lado capitalista, e os Estados Unidos apoiando o lado capitalista e a União Soviética e a China apoiando o lado comunista, tá? Qual a grande diferencial dessa revolta para a sociedade? Gente, o papel da mulher na China vai ser modificado. A mulher vai ter papel político, vai ter uma liberdade maior e vai ser emancipada, o que não havia antes, tá? Nós vamos ver agora na verdade, a gente não tem outra revolução, outra revolta. A gente vai falar, na verdade, consequências dessas revoltas pelo mundo, tá? Que era o terrorismo. Olha só, pessoal. O terrorismo não começou, como a gente imagina, em 11 de setembro, com o ataque às Torres Gêmeas. O terrorismo começou muito antes. Edmund Burke, que foi um filósofo irlandês, ele, na verdade, foi contemporâneo do período da Revolução Francesa. Ele escreve as cartas sobre uma paz regicida. Lembrando que regicida significa morte de reis e rainhas. E ele critica os jacobinos. Olha só, vamos lembrar da Revolução Francesa. Que no período chamado período do terror, vamos botar só o Tzinho para vocês lembrarem, no período do terror entre 1793 e 1794, que é aquele período que os jacobinos cortam as cabeças, que os jacobinos começam a matar todo mundo que era contra eles, ele vai criticar, ele vai dizer como é que tem uma paz matando pessoas. Ele vai chamar isso de terrorismo. Então, o que acontece? A primeira vez que se fala sobre o terrorismo é justamente nesse período, finzinho do século XVIII, com Edmund Burke, tá? Aí nós temos outras consequências, olha só. Nós vamos mudar um pouco. Nós temos, ao longo dos anos, o terrorismo através de guerrilhas, que são pequenas guerras inesperadas, guerra irregular, guerras não planejadas, atentados a vítimas inocentes, que é uma característica atual. Hoje em dia o que importa é você botar o terror, você fazer a população ter medo, muitas vezes com vítimas não planejadas. É quando você pensa que qualquer pessoa pode ser assassinada num movimento terrorista. Temos o terrorismo revolucionário, que é a forma de terror para mudar uma questão social ou mudar o estado de uma forma do país que o país está. A gente tem um exemplo da Revolução Francesa, terrorismo revolucionário. Também nós temos o exemplo da Revolução Cubana. E temos o terrorismo nacionalista separatista. É quando um grupo dentro de um país, ele quer se separar, formar uma nova nação e vai impor o terror para que isso aconteça. Nós temos também que pensar um pouquinho sobre a alteridade e o lugar do outro. Quando nós pensamos em terrorismo, nós pensamos sempre em um só grupo impondo terror. Muitas vezes nós não entendemos que o terror para uns é a posição do outro. Na imagem ao lado, vocês estão vendo um soldado norte-americano apontando uma arma para uma criança e um adolescente ao lado. E a gente pode pensar, algumas pessoas podem pensar, ele está, na verdade, defendendo o seu território. Mas as crianças pensam que ele é o terrorista das crianças. Então, ou a gente aprende a respeitar e a interpretar a história, ou vamos ficar numa dicotomia de só tem um lado bom e o outro lado é mau. Nós temos que entender a intencionalidade de cada povo que ataca e que se defende. E importante é pensar que o terrorismo tem levado em muitos países do mundo a xenofobia, que é quando você tem pavor, ódio a alguém de outra etnia. E isso é muito perigoso, porque os atos de terror podem levar um país a guerrear com o outro apenas por questões patrióticas levadas pela xenofobia.
Isso é muito importante que a gente entenda, tá? Então, pessoal, é isso. Vamos à atividade. Exercitando. A Guerra Fria foi a expressão utilizada para caracterizar um tipo de política externa decorrente da polarização do mundo em dois blocos políticos militares entre as duas guerras mundiais, polarização do mundo em blocos interessados na exploração e posse da Sibéria, polarização do mundo em dois blocos político-militares após a Segunda Guerra Mundial, ou polarização do mundo em dois blocos liderados pela Alemanha, Itália e Japão de um lado, e a Inglaterra, Rússia, Estados Unidos e França de outro. Pessoal, o certo aqui seria a letra C. Por quê? É após a Segunda Guerra Mundial, tá? A diferença é essa. Vamos para a questão 2. O adjetivo terrorista apareceu pela primeira vez no escrito Carta sobre uma Paz Regicida, do filósofo irlandês Edmund Burke, publicado em 1796. Burke referia-se a um período da Revolução Francesa, que se estendeu de 5 de setembro de 1793 a 27 de julho de 1794, conhecido como o Terror, comandado A. por Mirabeau, B. pelos jacobinos, C. pelos girondinos ou D. por Napoleão Bonaparte. Pessoal, o período do Terror foi o período dos jacobinos, tá? Eles matavam as pessoas para impor a sua opinião e por isso ficou conhecido como terrorismo. É quando o que você quer fazer ou que a sua opinião, ela fica acima do medo das pessoas. Então, pessoal, para concluirmos a aula de hoje, nós temos que lembrar de pontos importantes, tá? Nós temos que lembrar que a Guerra Fria é o resultado do final da Segunda Guerra Mundial, que vai dividir o mundo entre capitalistas e comunistas. Essa divisão política, essa divisão ideológica, essa divisão econômica vai influenciar as várias revoluções e revoltas que vão acontecer no mundo, mas a União Soviética e Estados Unidos eles não se enfrentam e vão influenciar em Cuba, com a Revolução Cubana, vão influenciar na Guerra do Vietnã. Lembrando que a Guerra do Vietnã foi uma guerra também que dividiu o Vietnã em capitalista e socialista, e essa guerra vai matar muitos soldados norte-americanos, por isso não podemos dizer que não morreu ninguém na Guerra Fria, porque muitos soldados norte-americanos vão morrer na Guerra do Vietnã, e vai influenciar em várias revoltas pelo mundo, porque eles vão apoiar os países que estão se revoltando, que estão se emancipando. É um período marcado pelo nacionalismo. Cada país quer ser livre, quer colocar suas ideologias nacionais em voga. E de um lado Estados Unidos, do outro União Soviética, vão apoiar esses países e vão acabar brigando, porque muitos países têm pessoas que apoiam as ideias comunistas e pessoas que apoiam as ideias capitalistas. E essas várias revoltas vão acabar com muitas mortes, mas também vão redundar no que a gente viu hoje, na questão do terrorismo. É quando um grupo num país, ou um país em especial, ataca o outro país, querendo impor sua ideia ou se vingar de algo que historicamente aconteceu e eles acreditam que tem direito. Reivindicar um território, reivindicar, na verdade, sair de um território, formar uma nova nação, ou simplesmente colocar terror porque quer mudar a realidade social do seu país. Lembrando que, em história do tempo recente, o que importa não é nós categorizarmos os acontecimentos como acontecimentos bons ou maus, os personagens como heróis ou bandidos, mas sim compreender em que estrutura aconteceu o evento e como cada evento foi construído ao longo do tempo. Ninguém é mau o tempo todo, ou ninguém é bonzinho o tempo todo. Toda a história tem influência política, econômica e social. E cabe ao estudante entender essas diferenças, essas divisões. Boa sorte a todos e espero que vocês se deem muito bem na avaliação, tá?